Cara, hoje eu vou te revelar os 7 princípios que literalmente mudaram minha trajetória no day trade e que eu gostaria de ter seguido desde o meu primeiro dia operando. Poxa, cara, se eu tivesse aplicado esses princípios lá no começo, eu teria economizado muito sofrimento emocional e principalmente muito tempo tentando descobrir o que realmente funciona. Então presta atenção nessa aula, porque cada princípio aqui pode te poupar anos de frustração no day trade. Vem comigo, cara. Primeiro princípio, aceitar apenas um stop por dia. Cara, eu preciso te contar uma história vergonhosa na minha trajetória. Eu já cheguei a fazer mais de 60 operações em um único dia, tentando recuperar o prejuízo. 60 operações, cara. E operar tanto dessa forma, cara, consumia totalmente o meu emocional. E é claro, o meu capital que não era muito. Poxa, cara, eu era um soldador de estruturas. Eu larguei o meu emprego para me arriscar no day trade com o dinheiro do seguro-desemprego. Então, cada perda doía muito. E o ponto de virada aconteceu quando eu estabeleci essa regra. Eu aceitaria apenas um stop por dia. Cheguei no gráfico, levei um stop, pronto, cara, acabou. Eu fechava o gráfico e voltaria somente no próximo pregão. E quando você chega no gráfico sabendo que se levar um stop você vai ter que parar de operar naquele dia, duas coisas poderosas acontecem na sua mente. Primeiro, você fica extremamente focado, porque você sabe que tem apenas uma chance. Então você procura executar sua estratégia à risca, porque se você levar stop, não vai ter outra chance naquele dia. E a segunda coisa que acontece na sua mente, cara, é que você elimina a operação de vingança. Sabe, cara, aquela necessidade desesperada de recuperar o prejuízo? A partir do momento em que você aceita apenas um stop, isso desaparece. Você não sente mais essa necessidade, porque não existe a opção de tentar mais uma vez, entendeu? Poxa, a regra é clara, um stop e você está fora do jogo até o próximo dia. Segundo princípio, não operar análise técnica clássica. Cara, principalmente quando você tem pouca grana para começar, você não pode se dar ao luxo de operar algo que você não conhece as evidências e as estatísticas concretas, entendeu? Muitos professores por aí ensinam a operar suporte de resistência clássico, linhas de tendências clássicas, padrões gráficos subjetivos. Eu não estou dizendo que isso não funciona para ninguém. Mas aqui, cara, vão duas perguntas sinceras para quem defende análise técnica clássica. Primeira pergunta: qual é o nível de acerto de suporte e resistência clássico no mini índice? Digamos no gráfico de 5 minutos nos últimos 6 meses. Você que é defensor da análise técnica clássica, comenta aqui embaixo para mim. A segunda pergunta é: qual é a taxa de acerto das linhas de tendência da análise técnica clássica no mini dólar? Digamos no tempo gráfico de 1 minuto nos últimos 6 meses. Você também que defende análise técnica clássica, eu te convido a responder nos comentários aqui embaixo. Mas eu sei que ninguém vai responder, cara, porque ninguém tem essas respostas. Porque a análise técnica clássica é completamente subjetiva. Se você colocar 100 traders que operam análise técnica clássica para analisar o mesmo gráfico, cada trader vai enxergar uma coisa diferente. Cada um vai traçar as suas linhas naquilo que parece fazer sentido. E, cara, operar dessa forma é péssimo para o seu operacional, porque você vai estar arriscando o seu dinheiro suado na base do achismo, na base do parece fazer sentido, entendeu? Mas para minha sorte, cara, eu rapidamente tive acesso à análise técnica objetiva. E, cara, isso mudou tudo. Na análise técnica objetiva, você abre operações seguindo estratégias testadas e validadas. Estratégias nas quais você tem as estatísticas dos últimos meses ou dos últimos anos. Você sabe qual foi a taxa de acerto, número médio de stops, os ganhos mensais, entre várias outras estatísticas. Então, a partir do momento que eu passei a operar com análise técnica objetiva, eu pude arriscar o meu dinheiro em algo que tinha fundamento estatístico. Vou te dar um exemplo de uma estratégia que utiliza análise técnica objetiva. Essa estratégia está gratuita no meu canal no YouTube. Essa estratégia funciona no tempo gráfico de 1 minuto no mini dólar. Ela utiliza as médias móveis de 17 e 72, ambas exponenciais, e um canal de Keltner com desvio de 3, tipo exponencial, e os valores são calculados sobre a abertura. O limite perda diária de um stop e a meta positiva diária é de 2 ganhos seguidos. E aí a estratégia funciona assim: a gente espera que as médias estejam cruzadas para cima ou para baixo. E no caso desse pregão aqui, cara, que é o pregão do dia 4 de dezembro, nós tivemos um sinal executado, né, um sinal de venda bem aqui, olha. Isso porque as médias estavam cruzadas para baixo, a média curta abaixo da média longa, demonstrando então tendência de baixa, e nós tivemos pelo menos uma vela que fechou abaixo do canal de Keltner, demonstrando então força. Por conta disso, nós podemos posicionar então a nossa ordem de venda
esteja abaixo da média de 17 períodos, que é essa média móvel verde. O ponto de entrada, cara, é um tick abaixo da média móvel verde, ok? A nossa ordem de venda, então, seria executada nesse ponto. E aqui embaixo, olha, o preço pegaria e sair da operação. E aqui nós teríamos o primeiro ganho do dia. Percebe, cara, que esse é um sinal objetivo. Você observou que as médias móveis estavam cruzadas para baixo e que esta vela fechou abaixo do canal de Keltner. E isso permitiu que você executasse a ordem de venda um tick abaixo da média de 17 períodos. Você não teve que achar nada aqui, você apenas seguiu um passo a passo. Mais à frente, olha, ainda nesse pregão, nós tivemos um sinal de compra. Bem aqui, olha. E isso se sucedeu porque as médias estavam cruzadas para cima, demonstrando tendência de alta. Tivemos uma vela que fechou acima do canal de Keltner, demonstrando então força na tendência de alta. E quando o preço voltou na média móvel, nós estaríamos esperando o preço com uma ordem de compra um tick acima da média de 17 períodos. O preço atingiria a nossa ordem de compra e aqui em cima o preço pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia e aqui nós teríamos meta positiva diária. Ou seja, cara, outro sinal objetivo. E tendo sinais objetivos assim, você pode vir aqui no gráfico do mini dólar e testar essa estratégia para que você saiba se ela funciona ou não. Então esse, cara, é um exemplo claro de uma estratégia objetiva. Isso, cara, é análise técnica objetiva. Você tem um sinal claro que você pode testar, você pode ver quantas vezes ele funcionou e quantas vezes ele não funcionou. Então, desta forma, cara, você consegue obter dados estatísticos para você decidir se vale a pena ou não arriscar o seu dinheiro em uma operação. Isso é bem diferente do que você chegar no gráfico, cara, e fazer o seguinte: poxa, aqui eu estou observando pontos de inflexão no gráfico, então eu vou traçar uma linha horizontal aqui, vou traçar uma outra linha horizontal aqui, e quando o preço atingir uma dessas linhas, eu vou comprar ou eu vou vender. Ou seja, cara, suporte e resistência clássico. Quem opera dessa forma, cara, opera porque parece fazer sentido. Mas agora, cara, me diz as estatísticas e quantas vezes isso daqui funcionou no passado. Ninguém vai conseguir te entregar esses dados. A diferença é brutal. Antes de conhecer a análise técnica objetiva, eu operava no escuro, confiando apenas na minha interpretação. Agora eu opero com dados, com números, com provas de que as minhas estratégias realmente têm uma vantagem estatística. Terceiro princípio: fazer backtest e forward test. Ok, cara, olha só, aprender uma estratégia objetiva com alguém não é suficiente. Você precisa testar por conta própria para validar se aquilo realmente funciona e para você também conseguir ganhar confiança na execução da estratégia. E nós fazemos isso através de dois processos: backtest e forward test. O primeiro passo é sempre fazer backtests manuais de pelo menos 6 meses. Eu vou te dar um exemplo prático de como eu faço isso. Vamos usar uma das estratégias, cara, que está aqui no canal. A estratégia que eu mostro como eu fiz R$810 em 19 minutos. Tá aqui no canal para você assistir. Pois bem, cara, aqui está a estratégia. Ela é operada no mini índice, no tempo gráfico de 1 minuto. Utiliza apenas um fura-chão na configuração padrão e um fura-teto também na configuração padrão. E para finalizar, utiliza a coloração algoritmo PillTrader. Então você insere a coloração no gráfico, olha, algoritmo PillTrader, clica adicionar, clica OK. Ela vai vir desta forma para você. Você clica o botão direito do mouse em qualquer vela, vem propriedades de algoritmo PillTrader e muda para a versão 2. Clique em OK. E essa estratégia talvez seja a mais simples que eu já trouxe aqui para o canal, cara. Quando você tem uma vela fechando vermelha, você simplesmente bate a venda um tick abaixo do fura-teto. Então, nesse caso, a ordem de venda seria executada nesse ponto e aqui embaixo o preço pegaria a saída da operação. Seria o primeiro ganho do dia. A meta positiva diária dessa estratégia, 2 ganhos seguidos, limite de perda diária de um stop. Mais à frente, ainda nesse pregão, nós tivemos um sinal de compra, porque nós tivemos uma vela azul. Quando nós temos uma vela azul, a gente compra um tick acima do fura-chão. É apenas isso a estratégia. A ordem de compra é acionada nesse ponto e aqui em cima, olha, o preço pegaria a saída da operação também. Seria o segundo ganho do dia, meta positiva diária alcançada. Então você vai colocando as setas verdes para os ganhos, entendeu? Nessa estratégia, a meta mensal é de 1.080 pontos e o limite de perda mensal é de 1.080 pontos negativos. Então a gente faria backtest nessa estratégia até atingirmos uma dessas duas extremidades, ou a meta positiva mensal ou o limite de perda mensal. Então aqui no dia 2 de dezembro nós tivemos um outro sinal de compra executado aqui, porque nós tivemos uma vela que fechou azul. A ordem de compra então seria acionada nesse ponto, um tick acima, né, do fura-chão. O preço pegaria essa operação aqui em cima, seria o segundo ganho do dia. Mais à frente tivemos um outro sinal executado, olha, também de compra, bem aqui. A ordem seria acionada aqui, o preço pegaria essa operação aqui em cima. E se você for fazendo os backtests dessa forma, cara, você vai perceber que no dia 3 de dezembro você teria um ganho aqui, outro ganho aqui
E no dia 4 de dezembro, você teria outro ganho aqui. E o último ganho do mês seria mais à frente, olha, já que você teve uma vela azul, compraria um tique acima do furachão, a ordem de compra seria acionada nesse ponto e aqui em cima o preço pegaria a saída da operação. Seria o segundo ganho do dia e você atingiria a meta positiva mensal de 1.080 pontos em dezembro. Então é dessa forma que você deve fazer os backtests, cara, nos meses anteriores. Faça isso pelos últimos 6 meses para você saber em quantos meses você atingiria a meta positiva mensal dessa estratégia ou da estratégia que você estiver testando, entendeu? Então essa é a forma de fazer os backtests manuais. E fazer backtest é um processo que vai me enchendo de confiança, porque eu não estou mais operando em base de fé ou no marketing de alguém. Poxa, cara, eu estou vendo o histórico da estratégia com os meus próprios olhos, entendeu? Esse é o passo 1, fazer backtests manuais. E o passo 2 é forward test. Cara, depois de você validar a estratégia com gráfico parado, com backtest, vem a segunda parte, a etapa crucial, o forward test. O forward test, cara, é você colocar a estratégia para rodar no mercado ao vivo, seja em conta demo ou em conta real, com pouco capital. E você vai fazer isso, cara, para validar se aquilo que funcionou no passado também funciona no presente, considerando, né, os fatores que o backtest manual não mostra. Por exemplo, o backtest manual não mostra a execução real das ordens, não tem a latência da plataforma também, não tem os spreads. Nos backtests manuais a sua ordem também não é pulada, entendeu? Ou seja, no forward test você vai testar se a estratégia é robusta também em condições reais de mercado, não só no gráfico parado. Então, cara, o backtest te dá a confiança inicial, mostrando que a estratégia funcionou no passado. Agora, o forward test te dá a confiança final, comprovando que ela se sustenta no presente. É a junção desses dois que valida de verdade se a estratégia é sólida ou não. Resumindo, cara, se você opera sem fazer backtest e sem fazer forward test, cara, você está operando com pura fé, no achismo. E como eu aprendi da pior forma, cara, eu não arrisco o meu dinheiro suado com base em fé. Eu só entro no mercado quando os números e os testes me mostram que eu tenho uma vantagem estatística real na estratégia que eu estiver operando. Quarto princípio, ter metas e limites mensais. Cara, esse princípio aqui me salvou de devolver lucros para o mercado e de quebrar minha conta em meses ruins. O que eu percebi com o tempo? Toda estratégia objetiva tem uma média mensal de performance. Poxa, se determinada estratégia faz, por exemplo, em média 2.000 pontos por mês no mini índice, cara, não adianta eu continuar operando depois de eu atingir essa média mensal de 2.000 pontos. E eu não quero estar exposto quando isso acontece, porque estatisticamente, dali em diante, a tendência é que apareçam ciclos de perda. Porque, como eu disse, a média de 2.000 pontos já teria sido atingida e eu não quero estar exposto depois disso, entendeu? Da mesma forma, cara, que as estratégias têm uma média mensal de stops também. Se num determinado mês eu percebo que eu estou levando mais stops do que o histórico da estratégia indica como normal, poxa, cara, eu não posso simplesmente forçar a barra e continuar operando, entendeu? Eu preciso reconhecer que aquele mês está fora do padrão estatístico. E eu preciso me proteger disso, entendeu? Ok, Pio, eu entendi, mas qual foi a solução que você encontrou? Cara, a solução que eu encontrei foi ter regras claras. Eu estabeleci as minhas regras mensais. Meta positiva mensal, então se eu bati a meta do mês, eu paro de operar naquele mês e volto a operar somente no mês seguinte. Eu também estabeleci um limite de perda mensal, então se eu atingir o limite negativo no mês, eu paro e volto somente no mês seguinte. E por que isso funciona, cara? Porque essas regras me deram duas coisas que eu nunca tive antes. Proteção do capital, porque eu deixei de devolver os lucros para o mercado e de aumentar os prejuízos em meses ruins. E paz emocional, porque eu passei a saber exatamente quando parar, sem aquela ansiedade de, poxa, será que eu deveria continuar operando nesse mês? E o mais irônico, cara, é que quando você coloca essas travas, você ganha mais liberdade, você para de ser escravo do gráfico o dia inteiro e o mês inteiro e começa a viver o day trade de forma sustentável. Então, resumindo, cara, as oportunidades que o gráfico te dá são infinitas, mas o seu emocional e o seu capital não são. É por isso que você não precisa operar todo santo dia, nem o mês inteiro. Você precisa apenas seguir suas metas e limites e respeitar o que as suas estatísticas já mostraram que é sustentável no longo prazo. Quinto princípio,
ter um critério de atualizações. Cara, uma coisa é certa no mercado, ele muda com o passar do tempo. O que funcionava perfeitamente há 6 meses pode não funcionar mais hoje. As estratégias objetivas, cara, não são eternas. O fluxo muda, o comportamento dos big players muda, a volatilidade muda, tudo evolui. E foi exatamente por perceber isso que eu criei critérios claros de atualização para as minhas estratégias. E como funciona o meu critério de atualizações? Cara, no método Pulsar eu tenho essas métricas específicas para decidir quando atualizar, mas você pode, né, e deve criar os seus próprios critérios também. Esses são os critérios que eu utilizo para as estratégias do método Pulsar. Exemplo prático, cara. Digamos que essa estratégia que eu acabei de mostrar para você no gráfico, que vinha performando bem, cara, de forma consistente, de repente fecha 2 dos últimos 3 meses abaixo de 400 pontos. Ou pior, termina 2 meses seguidos no negativo. Poxa, cara, para mim isso acende um alerta imediato. Tem algo errado aqui. Essa estratégia estava entregando meta positiva todos os meses e agora caiu de produção. A performance dessa estratégia caiu. Então, nesse momento, eu pauso a estratégia imediatamente. Eu não insisto nela no calor do mercado, entendeu? E aí inicia-se o processo de atualização. Então, quando uma estratégia atinge o meu critério de atualização, cara, eu coloco lá no gráfico e procuro atualizar ela. Eu vou fazer um vídeo específico de como eu atualizo estratégias, cara, mas digamos que essa estratégia que eu mostrei a você começou a performar mal. Eu começo mudando algumas coisas, então eu posso mudar as configurações aqui do fura-teto ou do fura-chão. Eu posso mudar a coloração, o algoritmo PillTrader da versão 2 para a versão 3. Porque a versão 3, cara, me dá vários sinais de entradas, olha. Muito mais do que a versão 2. Então posso mudar isso. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, olha. Coloco aqui o indicador Pivot Point, insiro ele no gráfico, mudo aqui as configurações aqui, olha, para Fibonacci. E aí, cara, eu só vou vender quando eu tiver um sinal de entrada abaixo de todas as linhas do Pivot Point. Ou então eu só vou comprar quando o preço estiver acima de todas as linhas do Pivot Point. Vou ficar de fora quando o preço estiver entre as linhas do Pivot Point. Ou seja, cara, eu coloco mais filtros na estratégia e testo. A cada mudança que eu vou fazendo na estratégia, eu vou testando para ver se ela voltou a performar bem, entendeu? Então esse é o 5º princípio que eu gostaria de ter seguido desde o início. 6º princípio, não confiar em mim mesmo. Cara, esse princípio parece não fazer muito sentido, né? Mas ele é extremamente importante. Quando eu decidi operar com meta positiva diária, cara, e principalmente com limite de perda diário, eu caí numa armadilha perigosa. Eu achei que eu iria respeitar essas regras apenas com a minha força de vontade. Eu confiava em mim mesmo, entendeu? Eu pensava, não, quando eu bater o stop, eu vou ter disciplina e eu vou parar de operar. Ou quando eu bater a meta, eu vou ter autocontrole para não operar mais. Mas sabe o que aconteceu, cara? Eu quebrei essas regras vezes o suficiente para quase desistir de operar day trade, né? Eu continuava operando para tentar recuperar o loss. Eu tentava também buscar mais lucro depois de atingir a meta diária. Então, cara, lá no início, né, a emoção falava mais alto. E a solução que eu encontrei, cara, foi tomar vergonha na cara e eu parei de confiar só na minha disciplina. Então eu configurei o Profit Chart para me travar automaticamente ao atingir a minha meta positiva diária e o meu limite de perda diária. Então, cara, aqui no Profit Chart a gente pode vir em negociação, podemos vir aqui, olha, em gerenciamento, em seguida gestão de risco. Então aqui, cara, você pode configurar o Profit Chart para bloquear a sua conta, para você não abrir mais operações. Então, olha só, perdas consecutivas. Poxa, como eu aceito apenas um stop, eu posso colocar aqui, olha, 1. Então, se eu levar um stop, a plataforma já vai me bloquear, entendeu? E é importante também, cara, configurar isso daqui, olha, bloquear edição. E em seguida você pode colocar, olha, bloquear até o final do dia. Dessa forma, após você ser bloqueado pela plataforma, não tem como você vir aqui e modificar, entendeu? Você vai permanecer bloqueado até o final do dia. E aí você não vai fazer besteiras, entendeu? Então vem aqui, cara, e configura tanto a sua meta positiva diária, como também o seu limite de perda diário e bloqueia a edição até o final do dia. Não confie em si mesmo. 7º e último princípio, ter uma carteira de estratégias e robôs. E, cara, essa é a minha carta na manga, como eu sempre falo. A carteira de estratégias e robôs é o que me fez ter sucesso sustentável no day trade. E aqui, cara, vai a verdade dura, né? Não importa qual estratégia você escolher. Até mesmo essa estratégia que eu acabei de mostrar a você, em algum momento ela vai fechar um mês ou outro no negativo. Isso vai acontecer. Porque não existe estratégia milagrosa que ganha todos os meses. E quando eu percebi isso, eu tive um insight. Poxa, cara, eu poderia encarar
as estratégias de day trade da mesma forma que os investidores encaram ações de longo prazo. Pensa comigo, cara, quando você investe em ações, você diversifica o seu capital em empresas de diferentes setores, certo? E por quê? Você faz isso para aumentar as suas chances de sucesso no longo prazo. Porque se um setor estiver mal, por exemplo, o setor de siderurgia estiver mal, tudo bem, você vai perder dinheiro ali. Mas será que todos os outros setores que você investiu também vai te dar prejuízo? O setor financeiro, o setor de energia elétrica, o setor farmacêutico, tudo isso vai te dar prejuízo ao mesmo tempo? Quais são as chances de isso acontecer? É por conta disso que nas ações nós diversificamos o nosso capital em setores diferentes. E eu pensei, poxa, cara, por que no day trade a gente não faz isso também? Basta eu diversificar o meu capital em estratégias diferentes. Porque quando uma estratégia está dando prejuízo, poxa, outras podem estar performando bem e cobrindo esse prejuízo. Então, cara, é a diversificação trabalhando ao meu favor. Quando uma estratégia vai mal, poxa, você pode ter outras 4 funcionando bem. Quando um robô entra num ciclo de perda, você pode ter outros 2 robôs te entregando o resultado e cobrindo aquelas perdas, entendeu? Então hoje a minha carteira é composta pelas estratégias Pulsar 100, 200, 300... e 400 e também pelos robôs Pulsar 1, 2 e 3. Essas estratégias Pulsar 100, 200 e 300 e também os robôs Pulsar 1 e 2 já estão disponíveis no método Pulsar 3.0. Agora, a estratégia Pulsar 400 e o robô Pulsar 3 serão adicionados em breve para todos os alunos. Então, cara, se você é um aluno do método Pulsar 3.0, fica tranquilo. A estratégia Pulsar 400 e o robô Pulsar 3 serão adicionados para você no treinamento. E o melhor, cara, todas essas estratégias passam pelo critério de atualizações que eu te expliquei nessa aula, ou seja, elas são acompanhadas constantemente. Se alguma estratégia ou robô Pulsar começar a performar mal, nós avisamos o nosso grupo de avisos no Telegram e atualizamos essa estratégia ou esse robô para você. E cara, na descrição desse vídeo tem um link direto para o método Pulsar 3.0. Se as vagas estiverem fechadas no momento, fica tranquilo, cara, você pode entrar na lista de espera e assim que as vagas abrirem, você vai receber um aviso, ok? Bem, cara, para descobrir esses 7 princípios eu precisei quebrar muita cara no day trade, mas eu aprendi com esses erros e eu fui corrigindo durante a caminhada. E agora que eu estou aqui te avisando de antemão, você pode aprender com os meus erros e sofrer muito menos do que eu sofri no day trade. Você pode começar a sua jornada já aplicando esses 7 princípios desde o dia 1 no day trade. E poxa, se você quer mais conteúdos como esse, é muito simples. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve nesse canal com o sininho ativado, porque eu não vou descansar até você se tornar um trader. O objetivo de sucesso. Vou ficando por aqui, cara, e até o próximo vídeo.